E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Agora eu tô aqui para falar sobre a 11.416. 11.416 dispõe sobre carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Apresentar aqui para vocês os principais tópicos do que ela trata, tentar trazer a essência, depois aqui no final um resuminho, uma tabelinha, sempre focando aqui para aquilo que pode aparecer na nossa prova. Pessoal, o primeiro ponto é aqui o artigo 2º. Seguintes carreiras, respectivos cargos: analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário. Temos que gravar esses três nomes: o analista, o técnico e o auxiliar. Auxiliar ele não é ofertado ali nos atuais concursos, né? Mas está aqui na lei. Lembrar também aqui que fala dessa essencialidade, né? Os cargos do quadro permanente são essenciais à atividade jurisdicional. Depois, no artigo 3º, fala sobre as áreas de atividade. A gente tem a área judiciária, a área de apoio especializado e a área administrativa. A área judiciária a gente vai linkar com bacharéis em direito. A área de apoio especializado a gente vai linkar com devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou domínio de habilidades específicas. E a área administrativa a gente vai linkar com a parte de administração geral, administração de uma organização. Atribuições do cargo: analista a gente vai linkar com planejamento e complexidade. Técnico a gente vai linkar com suporte e administrativo, né? Suporte técnico e administrativo. O auxiliar a gente vai linkar com apoio operacional, atividades básicas. Essa parte aqui, quem é o oficial, qual é a especialidade, né? Oficial de Justiça Avaliador Federal. É o analista judiciário da área judiciária que trabalha ali na execução de mandados e atos processuais de natureza externa. Então, sempre que falar no analista, esses três têm que andar junto aqui, esses três dizeres aqui, ó. O analista judiciário, área judiciária, a execução de mandados e atos processuais de natureza externa. Então, a gente tem o oficial de justiça avaliador federal. Se botar aqui técnico ou qualquer outro analista, ou não estiver falando dessa área de atuação, tá errado. Esses três têm que andar junto. Depois a gente vai linkar aqui, ó, analista, né, de novo, judiciário, mas agora da área administrativa, e também o técnico judiciário da área administrativa. A gente vai pegar esses dois cargos e vai fazer aqui, ó, o da área administrativa, o analista, ele vira o inspetor, e o técnico, ele vira o agente de segurança. Quando eles estiverem no desempenho de funções de segurança, a gente pega o analista e diz que ele vai ser denominado ali o inspetor, o analista na área administrativa, o técnico a gente vai denominar ele de agente de segurança judiciária. Isso quando eles estiverem exercendo funções de segurança. Esse percentual aqui tem que decorar. Quando falar de função comissionada, mínimo 80% servidor integrante do quadro. E quando a gente falar de cargo, é 50%, tá? Essa eu já vou adiantar aqui esse link para vocês, 80 e 50. Esse aí é questãozinha tranquila, se cair, tem que estar na mente esse 80 e 50 e linkar que 50 é com cargo e 80 é com função. Destaque aqui, existem as funções comissionadas de natureza gerencial. Então a gente vai ter um preferencialmente aqui por servidores com formação superior. Tem que saber que, nesse caso, a gente está falando aqui da carreira, justiça, união, a gente existe aqui as funções comissionadas de natureza gerencial, preferencialmente formação superior. Para conhecimento, o que é uma função comissionada de natureza gerencial? É aquela que tem vínculo de subordinação e poder de decisão. Palavrinha-chave aqui, tá bom? Tem alguns aspectos aqui que eu vou dar uma enfatizada no resumo. Vou passar aqui por eles rapidinho para não ficar muito extenso o vídeo. Depois, com esse documento e com o resumo, aí dá uma lida com mais atenção, ou na lei de vocês aí. Eu deixo aqui já bem destacado, né? Por exemplo, sempre que fala em prazo, alguma coisa assim, eu tento dar um destaque maior, porque na hora da prova, às vezes é o que pega, né? Se é esse prazo ou outro. Essa parte aqui do nepotismo, gravem o 3º grau e essa parte final, tá? Essa exceção aqui, que se esse parentesco ali ocorrer, essa situação, mas a pessoa não for ficar subordinada ali aquele ministro, aquele magistrado, aí tá tranquilo, aí pode. Falando em ingresso e carreira, lembrar, classe A. Classe A, não é E, não é F, começa na A. Daí tem aquele negocinho lá de concurso público, provas e títulos, e pode prever aqui também um programa de formação. Pode, já tem, é padrão? Não, pode, tá? Pode não ter, pode ter. Aqui nos requisitos de escolaridade, só o auxiliar aqui que não tem que ter o superior. Então, o auxiliar judiciário é o fundamental. Aí o técnico analista aqui ensina o superior. Essa parte aqui também bem tranquilo para fazer questão. Deixei aqui nos flashcards, bati bastante nessa tecla. Progressão funcional vai depender aqui do interstício de 1 ano, mais avaliação formal de desempenho. Já a promoção, ela é resultado da avaliação formal e da participação em curso de aperfeiçoamento. Então, a gente tem que ter 3 coisas aqui, né? 3 coisas, olha só. 2 no de cima e 1 de só. E 2 no de cima e 3 no de baixo. Progressão funcional, interstício e avaliação. Promoção, interstício, avaliação formal e participação em curso de aperfeiçoamento. Então tem que saber que um é 3, o outro é 2 e qual é qual. Lembrar que a progressão funcional são só esses dois e o promoção são os 3. Aqui essa galera, STF, CNJ, Tribunais Superiores, Conselho da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, todo mundo aqui tem que instituir um programa permanente de capacitação. Remuneração é o vencimento básico, mas mais a gratificação judiciária, GAG. São esses dois. Aí mais as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, a remuneração é a soma do vencimento básico e aqui diz, ó, a remuneração é composta pelo vencimento básico e pela gratificação judiciária. Então, esses dois compõem a remuneração e a gente acrescenta aqui também as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Permanentes, não temporárias. Permanentes, não temporárias.
Nessa parte é muito importante a gente ler várias vezes e tal, depois na tabelinha vai facilitar. Tem muito nome aqui de gratificação e coisa e tal, tem as siglinhas GAGE, AQ, alguma coisa assim, quer ver, ó, AQ, e depois tem o GAS também, alguma coisa assim, e GAE, ó, GAE, tem GAS. E é bom já se acostumar a tratar com esses nomes, vai que na prova vem só a sigla, né, não sei. Então, GAGE, gratificação judiciária, então ela é basicona aqui, 140%. Não existe mais essa progressão e tal, então hoje é só um percentual aqui aplicado em cima do vencimento básico, 140%. Lembrar desse número, 140%. Redaçãozinha aqui, quem está no cargo em comissão e função comissionada não percebe essa gratificação, a GAGE. Isso aqui é batata por conta do salvo aqui, ó. Esse aqui, legal para fazer uma questão. Bem interessante, porque olha só, o cedido não vai perceber, não vai receber ali o GAGE, né? Mas se ele estiver trabalhando ali para a União, órgãos da União, ou para a Fundação Previdência Complementar de Serviço Público, que é a Fundresp Jude, e optar pela remuneração do cargo efetivo, certo? Aí ele recebe o GAGE. Depois a gente tem esse adicional de qualificação. Esse adicional de qualificação é para a galera que se encarna em estudar e ter os diplomas ali e tal, vai ganhar uns adicionais que a gente vai ver ali embaixo. Então, o adicional de qualificação aqui vai de 5% até 12,5%. 5% aqui para os técnicos que têm diploma, 1% é treinamento, 7,5% especialidade após, 10% para mestre e 12,5% para doutorado. Grande questão aqui é sobre acumulação e tal. A gente vai ver que a gente só pode acumular aqui com os outros os 5 com os outros. Eu não posso acumular pós com mestrado, ou mestrado com doutorado, enfim. Eu vou ter, então, assim, de repente, um máximo que um 12,5%, mais esse 3% de treinamento, que vai dar um 15,5% em cima do meu vencimento por conta de eu ter um doutorado e mais esses 3% aqui decorrentes de treinamento. Então a gente falou da Gage, falamos do Ake, né? E agora a gente vai falar do GAE. Tá aqui, ó. GAE. GAE é para o pessoal que exerce a função de oficial de justiça avaliador. A gente viu que é o analista judiciário, especialidade judiciária, que faz ali a parte externa, cumprimento de mandado, né? Vamos dar uma olhada lá? Vamos voltar aqui. Aqui, é o analista judiciário, área judiciária, mandados e natureza externa, oficial de justiça avaliador federal. Então, quando o artigo 16 fala do GAI, que é para o oficial de justiça avaliador, a gente sabe que é para aquele analista judiciário, o que faz ali os mandados da área externa. A gente tem o GAS. GAS é para a galera da segurança. A gente viu que são duas pessoas, dois cargos ali, né? O analista judiciário administrativo e o técnico na área administrativa, que façam funções de segurança. Então, eles recebem o GAS. Tanto o GAS como o GAI são o mesmo valor, 35%. Aqui já, entrando no final da lei, artigo 18, a gente vê ali cargo comissão, função comissionada. Então, assim, ó, o parágrafo segundo que é importante. Ao servidor integrante e tal, e ao cedido, né, investidos em cargo em comissão, olha só, cargo em comissão, é facultado optar pela remuneração do seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescido de 65% dos valores fixados aí no anexo 3 dessa lei. Então, uma faculdade, um numeral de 65%, e a gente está falando de cargo em comissão. E olha que engraçado, a gente fala cargo em comissão, a gente dá a faculdade de escolher ali a remuneração mais os 65% ali do valor, né? E já quando a gente fala de função comissionada, recebe os dois. Eles são investidos nessa função, perceberão a remuneração do seu cargo acrescida dos valores da função comissionada. Já na parte final, artigo 19, artigo 20, na verdade, fala assim, ó, constitua-se como quadro a estrutura de cada justiça especializada, podendo haver remoção, olha que interessante, nos termos da lei, no âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar. Então, pode haver uma remoção entre um servidor, por exemplo, do STM e do TSE, por exemplo. Muito interessante esse artigo 20. Artigo 24, só tomar uma atenção aqui para ato próprio, né, por meio de lei, né, os órgãos do Poder Judiciário fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções e etc. Muito importante aqui também, parágrafo único do 24. Os órgãos, né, eles ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, não de suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão do seu quadro. Vedada uma transformação de função em cargo e vice-versa. Então, eu posso transformar o cargo e a função, desde que não haja aumento de despesa e desde que eu não faça um cargo virar uma função e vice-versa. Aqui, 26, caberá a todo mundo fixar, baixar os atos regulamentares no prazo de 180 dias a contar da publicação da lei, só por conta do prazo aqui que eu destaquei. Eh, então toda aquela galera ali que tem até que fazer aquele plano permanente que a gente viu lá em cima, eles também vão ter que tiveram, né, que 180 dias após essa publicação, baixar aqui os atos regulamentares. Esse 27 aqui bem importante, né, a elaboração dos regulamentos de que trata essa lei pode contar com a participação das entidades sindicais. Então aqui a gente tem várias questões, né, deve, né, a gente pode botar o pode, que é certo, ou a gente pode colocar o não, né, que também tá errado. Bom, aqui no final eu deixei um resumo que às vezes é até bom dar uma olhada nele antes de ler toda a lei. Por quê? Porque você vem aqui e vai entendendo, né? Tipo, ó, 3 carreiras, né, são funções essenciais, tem as áreas de atividade, as atribuições aqui de cada um, com as palavrinhas-chave, aqui chamando a atenção para o oficial de justiça avaliador, falando aqui sobre o ingresso, sempre ocorre na A, nos requisitos que a gente viu para cada cargo, pode haver o curso de formação, as diferenças entre progressão funcional e promoção, em relação à remuneração, como ela é composta,
Aqui já entrando nos adicionais, nas gratificações, então a gente tem adicional de qualificação, o AQ, a gente tem que decorar esses números, esses percentuais. Tem uma parte aqui que vai falar sobre a absorção dessa vantagem, especificamente ali para o cargo de técnico. Depois a gente tem a GAI e a GAS, saber que a GAI é especificamente para o oficial de justiça avaliador, a GAS é para a galera ali que trabalha com a segurança, o analista administrativo e o técnico. Depois a gente tem a questão das funções e dos cargos, é saber esse percentual de 80 a 50. Aqui a gente tem que lembrar aquela questão da remuneração, que no caso de cargo, é facultado, né, ali a opção e mais 65%. Já na função, percebe os dois tranquilamente. Aqui a simulação de algumas afirmações que estariam erradas, né? Por exemplo, erradas. Por exemplo, GAG é de 50%, não, 140. GAS pode ser acumulada com função comissionada, não. Técnico judiciário precisa de ensino médio, não, superior. Todos analistas oficiais de justiça, não. Só da área judiciária com atribuições externas. O adicional de qualificação por superior e o adicional por especialização podem ser acumulados, errados, só pode treinamento com os demais. Auxiliares não existem mais. Não, eles existem, mas não são ofertados atualmente. Servidor cedido sempre perde GAG e AQ. Não, né? A gente viu que tem duas exceções ali. Depois eu fiz aqui, pessoal, também tabelado com os números e percentuais, para a gente ter uma visão agrupada dos números que a gente não pode perder de vista. Então, os percentuais, tanto aqui das gratificações, quanto aqui da parte lá de especialização, às vezes algum prazo, o terceiro grau, essa parte aqui dos cursos de gestão, o prazo que precisa ali, até para manter essa rotatividade de capacitação. Essa parte aqui dos cursos aqui, falando especificamente dessa parte aqui, quer ver? Das funções comissionadas de natureza gerencial. Quando fala de função comissionada de natureza gerencial, a gente está aqui dentro do artigo 5º e nos parágrafos 3, 4, 5 e 6, a gente vai falar sobre esses prazos dos cursos que tem que fazer que são obrigatórios, inclusive. Pessoal, e para finalizar aqui, eu fiz alguns flashcards, eu acho que tem 60. Então, afirmações simples, estilo CESP, bem básicas, assim, pra gente ir pegando jeito com a coisa e tal. Não fiquei, assim, pegando o detalhe do detalhe, tá? É só pra gente ir. Eu sempre vou bater nessa tecla, a gente tem um monte de coisa pra ver, e eu aposto no começo de tudo a gente ter abrangência e não profundidade. Então, vamos lá, se falar aqui, ó, GAG, 140%, né? Certo. O adicional lá de qualificação de doutor, 12,5, a gente viu que sim, né? É o máximo que tem, né? Depois do mestrado e tal. Então, aí, ó. E é isso, só pra gente ir treinando. Vamos ver a última aqui, ó. São 60, eu vou fazer só essas três aqui. H será devida ainda que o servidor designado para recebê-lo seja afastado por designação em cargo em comissão. Não, né? É vedada a percepção de gás com cargo em comissão. Ó, errado. Artigo 17, parágrafo 2º. O que é legal a gente fazer também? Sempre, né, se não tá bem firme ainda e tal, ou ficou um pouco em dúvida na fundamentação, vem aqui no artigo 17, vai ler sobre a gás, vai ver que é aquela questão de segurança, né? Tem o S de segurança, a gente tem o GAI, que é do externo, e sabe que é 35%, já dá aquela lidinha, e a gente vem no parágrafo 2º e vê, ó, é vedada a percepção dessa gratificação para exercício de função comissionada ou cargo em comissão. Por isso que está errada a afirmação. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa lei ela é pequena, né? Então por isso mesmo que a gente tem que dar uma olhada com atenção para não errar, né? Não desperdiçar. É uma lei bem tranquila. Deu 12 páginas aqui já com o meu esqueminha, meu resumo. Botei letras grandes também, tá? Então vale a pena dar uma atenção para ela, para não se confundir aqui, porque ela não é difícil, é pequena, ela é bem clara, firme ali no que diz. Não tem confusão. É só a gente parar, fazer as associações, que eu tenho certeza que a gente vai acertar as questões dela na prova. Valeu, um abraço e até a próxima.